Evangelho, que é amai os nossos inimigos, né? Amai os nossos inimigos, capítulo 12. Então eu trouxe aqui, tentei enxugar um pouco para que a gente não avance muito na hora. Vamos ver se a gente vai conseguir. Não sei se é possível. Então vamos lá. O texto que o Kardec traz de referência para a gente está em Mateus 5, 38, 42. Mateus 5, você bate o olho assim, você já sabe que é Sermão da Montanha, né? Que é importantíssimo, que tem um monte de desdobramentos e está relacionado ao nosso discipulado, né? Começa ali o chamamento mesmo geral. Olha o que está escrito lá. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao homem mau. Antes, a quem te ferir na face direita, oferece também a esquerda. E ao que pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E se alguém te obriga a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá o que te pede, não volte as costas a quem te peça emprestado. Então esse é o texto, é um texto desafiador, mas nenhum texto de Jesus, nenhum convite de Jesus, ele é feito sem alguma entrega nossa. Esse não é diferente, né? Esse também tem a sua cota de desafio, né? Que coloca a gente numa experiência que às vezes pode ser realmente até frustrante para alguma parte nossa, né? Então vamos lá. Ouviste o que foi dito. Quando ele fala isso aqui, a gente já sabe, né, que a gente já está craque nessa questão, que ele está citando algum texto, ou ele está citando alguma tradição que pode ter sido oral, que pode ter chegado até ali. Então, quando ele fala, ouviste o que foi dito, no caso, ele está citando realmente um texto, que está no Velho Testamento. Então, ele está citando uma lei. E esse ouviste aqui, aí ele vai também trazer uma completude para isso. Porque assim mesmo como ele disse, ele fala, eu não vim destruir lei, eu vim mostrar como se cumpre. Eu vim dar testemunho de como que vive isso na prática. Então o que ele cita? A lei mosaica, que é ali baseada, a gente sabe, na lei de Talião, né? Eu achei tão bonitinho, Lex Talionis, expressa no Antigo Testamento, em Êxodo e Levítico. Era o princípio legal que estabelecia a proporcionalidade da punição. O dano causado deveria ser equivalente ao sofrido, um olho por olho, uma perna por perna. Mas como diria o Gandhi, né, se a gente continuar com olho por olho, a gente vai acabar com uma terra de cegos, né? Então há a necessidade da violência ser praticada. Então, quando ele fala disso, a gente sabe por que ela surgiu, a gente já sabe disso, para trazer proporcionalidade, para que, né, o dano não fosse tão agressivo, mas a gente não pode falar que a gente pode ficar aí, só nesse lugar, não tem como, porque ali vai ter que ter a necessidade de um grande cobrador. Não tem como você seguir essa lógica sem que você pratique de uma certa forma o mal. Então Jesus vem e está trazendo, fala, ó, você ouviu o que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente. E ele traz uma diferença. Ele traz para a gente que a transformação interior deve estar acima da lei externa. E isso a gente viu várias vezes. A que eu mais gosto é aquela situação da mulher pega em adultério, que a gente já andou nela. O pai de Jesus, José, tendo uma crise interna do que ele devia fazer com a Maria. Ele amava ela, acreditava que ela era uma pessoa boa, mas também acreditava que tinha sido lesado de alguma maneira na sua honra e que ela estava grávida de outra pessoa. E pela lei ele deveria denunciar, né? Então se ele pega a lei ali, ó, na risca da lei, o que aconteceria com Maria? Morte, né, gente? Morte. Então a lei, ela nunca pode ser acima das nossas questões morais. Você precisa fazer essa interpretação e esse juízo de valores. Então ele desfoca, né? Jesus desfocou o foco da conformidade externa com a lei, né, a justificativa da proporção, para uma atitude interior de escolha. Quem que vai falar o que é certo e o que é errado? É a lei? A lei vai dar diretrizes. Quem vai fazer o juízo de valor sou eu e é você. E Jesus vem e convida a gente a fazer isso. Convida, porque senão, se a gente for literalmente rigoroso nesse sentido de lei, de prática, a gente pode ser tirano, carrasco, insuportável, mentiroso.
Mas eu cumpro todas as normas. Ninguém está falando que eu tenho que ser legal com as pessoas. Na lei ninguém te obriga. Na lei fala assim, não, você tem que deixar o ambiente mais agradável. Não pesa o clima, não. Não tem. Então eu posso ser uma pessoa que cumpre todas as leis e ser insuportável. Insuportável. E aí eu te pergunto, como fica essa baliza? Pense. Não resistais ao homem mau. Eu trouxe o enfoque nessa passagem aqui hoje. Não resistai ao mal. Porque se a gente pega assim meio en passant, a gente pode imaginar que eu tenho que tomar todas as lambadas que a vida me dá, porque eu não posso resistir ao mal. O mal tem que andar livremente no mundo. Não vou falar nada não, porque é o malvado, né? Ai, como diz o Emmanuel, aí você pega as falas de Emmanuel, torce tudo. O mal não merece comentário em tempo algum, deixe que ele morra por ele mesmo, né? Se a gente fizesse um paralelo com o que Jesus fez, como ele fez isso? De não resistir aqui ao homem mau, né? Ao homem mau. Diferente, né? Do homem bom. O homem mau, tá? Relação com o mundo sensível e inteligível. A gente não viu um pouco antes aqui que agora é uma escolha? Você vai ter que escolher, você vai ter que ponderar as coisas. Então, se a gente tem aqui para nós, dentro da doutrina, algumas questões e ideias que são precursoras, elas precisam balizar a minha vida conforme eu vou vivendo. Então, essa questão de trazer aquilo que é inteligível para o sensível é uma necessidade. A Lúcia acabou de falar que é no mundo material que a gente expressa efetivamente aquilo que a gente entendeu e que a gente já apreendeu das coisas. Eu preciso demonstrar com uma experiência prática de que aquilo já faz parte de mim, mesmo que o meu sentimento não participe dessa ação. Então eu estou trazendo aqui o que? Essa ideia que ela, obviamente, se é uma ideia, ela começa num plano mais sutil e ela vai se concretizar, ela vai descer planos, ela vai se condensar, né? Então, o mundo sensível responde por impulsos reativos, né? O mundo sensível é o quê? Aqui, no dia a dia, no ramerrão da vida, nas coisas que me acontecem, e aí as coisas que me acontecem eu posso reagir, ser reativo e não ser reflexivo. Sabe aquela coisa? Bateu, levou, toma que é teu, não gosto disso, mas me vi envolvida, quando vi aconteceu. Então isso aqui está nesse plano sensível, então eu preciso transportar o mundo inteligível para o mundo sensível. Então eu tenho que ter determinados espaços de vazio na vida, porque se eu sou muito afoita, as coisas acontecem, sabe, eu não dou tempo de nada, nem de pensar para nada, é muito pouco provável que eu consiga transpor um mundo para outro mundo. Então o mundo sensível responde, né, por impulsos reativos, que pode, não é que acontece, pode manter a alma presa às aparências, aquilo que a gente estava falando da lei. Às vezes uma pessoa muito cumpridora da lei, a aparência dela é de santidade, mas às vezes ela é uma carrasca na família, uma tirana no serviço, uma pessoa que não é confiável, uma pessoa que você não pode contar para nada. Então fala, caramba, entrou aí já essa dinâmica do reino, essa ideia que Jesus plantou, já entrou? Vocês não, né? O comando de Jesus é um convite a agir desde o mundo inteligível para responder com razão, com logos, né? Então ele faz esse convite para a gente sempre estar trazendo os dois mundos para nós, né? E deixar a nossa vida sempre misturada. Inteligível para responder com razão, né? O logos, com o bem e não com a emoção, com o pathos, né? Da reatividade. Quando você só é reativo, né? Só aquilo que você sente, e você vive a flor da pele, e você, sabe, a gente não pode viver dessa maneira, porque a gente se fere, e fere os outros. Então é necessário ter uma diferença.
É recusar ser governado pelas impressões sensíveis e optar por uma ação que reflete a ordem do bem. A Lúcia acabou de ler algumas questões referentes às nossas percepções. Aí os Espíritos respondem o seguinte, né? A pergunta era: a gente vai ter as mesmas percepções quando a gente morrer? Aí os Espíritos respondem: não, vai aumentar, vai ter essas que você tem e outras, porque a matéria obscurece um pouco as suas percepções, as nossas percepções estão obscurecidas. Então, se eu preciso então superar essas impressões sensíveis, porque se é explícito, os Espíritos foram explícitos, você não está vendo tudo, suas percepções estão abafadas, você não abarca tudo. E olha, nessa questão primeira que a Lúcia tratou, da 237, ele não está falando nem de elevação, ele vai falar de elevação na próxima, mas nessa é para todo mundo, encarnado e desencarnado, nível X, nível Y, as suas percepções estão abafadas porque você está vivendo uma experiência corpórea, estamos na matéria, né? Então é preciso que a gente tenha isso ligado na nossa cabeça, falando: não percebo o todo, então eu não posso me guiar somente por essas afeições aqui que acontecem. Há que ligar com o plano inteligível para que eu possa manifestar no sensível. Aqui eu trouxe só uma ideia textual daquilo que a gente está tentando interpretar, né? Então, se a gente vai lá, né, eu trouxe aqui o termo grego, não sei nem ler, tá? Mas eu só trouxe pesquisar. A gente pode, ainda não é proibido a gente pesquisar, né? Então eu fui lá buscar e aí vem essa ideia, né? Que a gente sabe que o texto do Evangelho foi escrito em grego, e quando você transpõe a ideia, olha que interessante, o sentido literal não é vos ponhais em oposição violenta ao mal, já muda a expressão, né? Ou seja, não combata o mal com o mal, com as mesmas armas que ele usa, mas em nenhum momento falou para que a gente deixe ele correr à solta, deixa rodar aí o mal. Ai, Deus está vendo, né? Aí ele para o mal. Será? Acho que não, né? Vamos pensar nesse contexto que foi dito isso, então? Clima social a gente já conhece bem, né? Tinha ali essa questão de revolta, havia ali, né, uma supremacia romana através da força e violência, então tem um punhado de coisas. A gente sabe lá, isso a gente falou também já algumas vezes. Zelotes defendiam uma revolução através das armas, era preciso destronar esse povo à força. Como eles imaginavam fazer isso sem dinheiro, sem exército, sem nada? Não sei, mas os fariseus esperavam um Messias guerreiro, a gente sabe disso, né? Da linhagem de Davi, que ia mudar com tudo, unificar as tribos, mandar Roma para a Itália, somos, né? Roma não vai ficar aqui, e os romanos mantinham a ordem pela força. Torre Antônia, os pretorianos, a galera ali, mantendo a Pax Romana, beleza? Quando Jesus diz não resistai ao mal, ele rompe com essas duas vias conhecidas, nem o ódio revolucionário, nega isso, e nem a submissão covarde, porque querendo ou não, os fariseus estavam submissos, mesmo ali tendo uma divergência. Os saduceus então era lambe-bota de Roma, porque por isso que eu pus eles aqui, eu falei, nem merece entrar. Por quê? Porque eles já tinham feito acordos, né? Estavam ali com seus poderes ali instituídos, tinham sacerdócio, pagavam um tributo para que eles mantivessem isso, né? Mas Jesus rasga com todos eles, né? Então ele rompe, né? Rompe com essas duas vias, nem o ódio revolucionário, nem a submissão covarde, leia saduceu aqui, mas a vitória interior sobre o mal. Porque não adianta, gente, não adianta eu fazer coisas externas e o mal tá me roendo por dentro, me roendo. Às vezes você faz alguma coisa nesse sentido de resistir ao mal. Ai, alguém te falou uma bobagem enorme, acabou com você, e aí você não fez nada, porque eu não quero piorar a situação. Aí você põe, né, a capa da boa moça, do bom moço. Ai, ia piorar tudo. Ai, deixei passar. Não tá dormindo, tá com azia, queimação, coceira,
tá com tudo, mas a capa tá de transformado, evangélica inteira, né? Então não adianta muito. Pro nosso espírito, não adianta muito. Pode adiantar ali, ó, na situação, parece que deu certo, né? Mas a vida vai apertar e vai acontecer outras coisas por cima. E se eu morrer nesse exato momento que aconteceu isso? Não tinha pensado nisso. Ai, meu Deus, volta. Me perdi. Tô aqui. Vitória interior. Ele ensina que resistir espiritualmente é mais eficaz do que reagir violentamente. Só que para você resistir espiritualmente, a gente tem que treinar. Por isso que tudo que Jesus falou, dá para fazer. Não me vem com essa conversa não. Quando foi espírito de luz, ele falou que veio para os aflitos, para os cansados, para os estrupiados. Então se ele veio para os estrupiados, isso aqui que ele está falando, eu tenho que conseguir viver agora de alguma maneira. Não é para quando eu for anjo. Quando eu for anjo, as histórias vão ser outras, os desafios serão outros. Agora é isso aqui para mim, ó. Isso aqui para você. Como que a gente não vai fazer o mal para ninguém? Não vai maquinar alguma coisa, né? Deus escreve certo por linhas tortas, porque o outro se lascou. Aí a gente viu a justiça acontecer de Deus e se regozija, fica feliz. Tá vendo? Deus não dorme. E às vezes é só vingança mesmo, só vingança dentro de nós. Jesus então não foi passivo. Eu queria que a gente deixasse isso muito vivo na nossa cabeça. Essa ideia de resistência ao mal, não no sentido da gente fazer a mesma coisa. Deu um tapa, tome um soco. Me mordeu, eu mordo também. Não nessa ideia. Mas tem que ter uma contrapartida, porque ele falou isso. Ele falou que é pra gente dar uma outra face, né? Então há uma ação ali, há uma ação concreta. Então Jesus nunca foi passivo, muito pelo contrário, ele foi o maior resistente ao mal. Jesus nunca fugiu do confronto, nunca. Então quando a gente está subindo num telhado, fingindo que não viu, não vou falar para não me comprometer, saiba que a gente está sendo um bando de rato, né? E isso não é evangélico, a gente precisa viver a dificuldade do evangelho, e isso é no dia a dia. Qual foi a sua dificuldade do evangelho, de viver o evangelho hoje? O que aconteceu hoje que você teve que ter ali uma atitude ativa, de contraposição? Falar, hoje não, hoje foi um dia absolutamente tranquilo. Ótimo, aguarde que amanhã tá aí, a gente vai ser testado. Então ele nunca fugiu do confronto com as forças da injustiça, da hipocrisia, da mentira, boto aqui da violência, né, também, nunca fugiu. Mas seus enfrentamentos se davam em outra vibração, é a luz enfrentando a sombra. Gente, quando tá tudo apagado aqui, você acende a luz fica brigando. Escuridão, como você é péssima. Se não fosse eu iluminar esse ambiente, eu não sei o que seria de vocês. Porque essa imunda dessa treva... Não tem nada disso, né? Ela simplesmente vai, simplesmente faz, simplesmente acontece. Então não precisa de palco e não precisa de muito, porque às vezes uma velhinha, né, é capaz de acender a chama. Hipocrisia. Jesus enfrentamento dava em outra vibração, a luz enfrentando a sombra, a verdade desmascarando o erro, sem cair na lógica do inimigo. Ou seja, mesmo que a verdade vá ter ali um enfrentamento para que ela venha, ela não fica com o espetáculo. Vamos ver isso? Vamos ver na prática Jesus fazendo essas coisas? Vamos. Trouxe alguns exemplos. Escolhi alguns, porque senão a gente ia ficar... Eu comecei a listar, tinha dado 8. Falei, nossa, para. Voltei, tirei alguns, porque dá para a gente entender daqui mesmo. O confronto com os fariseus e escribas, está em Mateus 23. Ele o chama de hipócritas, sepulcros caiados. Ele em vários momentos fala isso aqui, né? Só trouxe um, mas vocês lembram de vários aí que isso aconteceu. Aqui a gente tem o enfrentamento do mal.
A gente tem enfrentamento aqui, mas está fazendo de que maneira, né? Jesus aqui nesse momento é um mal institucionalizado, é um mal em forma de organização, né? Então os fariseus representam um grupo, os escribas representam um grupo, tem uma força, tem uma voz, tem representatividade. Então Jesus não se limita à questão pessoal, fulano de tal com ele, não. Institucionalizado o negócio também. Então a gente também não precisa temer quando a gente estiver nessa situação de estar em desacordo com uma organização, com uma instituição, com uma ideia vigente, cultural, pode ser. A falsidade religiosa, eita, mas isso ainda bem que isso parou, né? Graças a Deus, isso só acontecia lá no tempo de Jesus. Agora não. Com a espada da palavra, né? Que ele falava que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, né? Que onde ela chega, ela já separa as coisas. Corta mesmo, porque é preciso distinguir. Então, quando ela chega em mim, a palavra de Deus chega em mim, ela separa isso em mim. O que é sombra, o que ainda estou na luta, o que está em debilidade, e a outra parte, que vai ajudar essa aqui, né? Para integrar, porque eu não tem como eu expulsar essas coisas, tem como eu iluminar, como eu esclarecer essas coisas e integrar. Esse verbo que fere é cirúrgico, revelador e libertador. Porque uma vez que isso acontece em mim, disso eu não caio mais. Separei, né? Separei. Diante de Pilatos, essa é boa também. João 18, 33, 37. Ele não se submete servilmente, mas mantém a soberania do silêncio e da verdade. Naquele momento, né, em que ele é inquirido e que, né, em muitos momentos ali, ele silencia e deixa, né, traz aquele silêncio assim constrangedor, porque quando a pessoa ela recebe esse silêncio, muitas vezes é como um espelho, né? E ela vai falando cada vez mais. Se você ler a narrativa toda, Pilatos está assim, falando cada vez mais, né? E cada vez mais e tal. E isso é uma maneira, né? De que a pessoa tem para ir colocando, sabe? Preenchendo esse vazio. E aí é péssimo, né? Porque quanto mais corda você dá, mais o outro se enforca nessa situação, né? E aí tem um momento que ele fala: tu dizes que eu sou rei, você que diz. Ele não nega a sua missão, mas recusa o jogo do poder. Porque ele fala: mas você não é rei, né? Ele fala: nossa, se eu quisesse competir com você na sua moeda, meus anjos estariam aqui, mas eu não é desse jeito. Não é assim que se resiste. É resistência espiritual em estado puro, puríssimo. Temos outro, eu adoro essa aqui, ó. Confronto com o soldado, também muito legal. Esse soldado aqui é aquela situação já que prendem Jesus à noite, levam lá para o Anás. O Anás é o sogro do Caifás, que é o sumo sacerdote do momento, e aí ele começa a interrogar Jesus sobre a doutrina dele, o que ele está falando, e Jesus é rasgadíssimo, fala assim: eu não falei nos becos, eu não falei escondido, eu falei no templo, falei na sinagoga, falei nas praças, por que você me prende, né? Por que eu estou fazendo? Pergunta para os outros, eu não escondi de ninguém. Ai, nossa, o Anás ficou, porque você não é acostumado a essas pessoas que lidam, sabe, com subserviência, com essa coisa, você não é acostumado com a verdade. Tanto não é que aí o soldado que está lá com ele bate em Jesus por conta dessa resposta. Essa coisa de não saber lidar com uma coisa tão diferente, bateu. E aí Jesus, você acha que ele fica quieto? Ai, não resistai ao malvado, bate. Você bate aqui agora, ó. É isso que está no texto? Não é. O que Jesus faz? Devolve a angústia para ele. A gente tem que começar a aprender a fazer isso. A pessoa te deixou desconfortável? Devolva para ela. Isso é muito gente, isso é evangélico. Isso é evangelho puro. Não, a gente não pode ser, sabe?
Boi sonso, não. Às vezes a pessoa nem se toca, né? Ela dá uma patada, mas ela faz uma coisa assim de forma tão natural que acha que você não vai. E aí você dá um confronto, a pessoa fica. Você deu um exemplo uma vez no André você que tem do César Menotti, do vídeo que você viu? Maravilhoso. Sim. César Menotti foi colocado num programa popular e colocaram uma cena em que era para que ele falasse alguma característica ruim do irmão. Ele ficou constrangido com a cena que armaram para ele, mas não armaram assim, vamos pegar ele. Não, era tão natural daquele jogo ali de vaidade, de coisas assim, e ele ficou sem jeito. E ele fala, gente, eu tô percebendo aqui que vocês têm problemas familiares, mas eu não vou fazer isso com meu irmão. Tome para vocês isso aqui. Faltou com respeito? Não, mas agora pense nisso aqui. Pense nisso aqui. Então tá resistindo, tá agredindo? Não. Tá batendo nas pessoas? Tá sendo violento? Não, mas agora você vai ter que refletir sobre isso aqui, minimamente, que alguma coisa que acontece não fica, né, isento. Então aconteceu essa cena, o soldado bate e Jesus fala. Aí Jesus vai confrontar agora o soldado. Fala assim, se eu falei bem, por que você me bate? Se eu falei mal, me acusa. Nossa. Onde você fica com isso? Você não tem nem pôr a mão, né? O que eu faço agora? O que eu faço com isso? O que eu faço? Olha lá, reação de Jesus. Se eu falei mal, dá testemunho do mal. Fala aí o mal que eu fiz. Mas se eu falei bem, por que você me bate? É um confronto verbal que expõe a hipocrisia e ilegalidade da ação do soldado. Porque é ilegal o que eles estão fazendo. Não é um julgamento legítimo. A lei judaica proibia punir um acusado sem provas ou testemunho de culpa. Nicodemos levanta essa lebre lá no Sinédrio. Falou, eu queria lembrar aqui que a gente não julga ninguém, né, sem a gente ter um processo legal. E aí, qual que é a resposta para Nicodemos? Até você, Nicodemos, até você está apaixonado nesse Galileu? Querem menosprezar, né, o Nicodemos. Jesus desafia a autoridade do soldado e do tribunal, chama os dois às contas ali, exigindo um processo justo. Ele resiste à injustiça sem usar a violência física, mantendo a dignidade e a superioridade moral. Ativo, não tem passividade aqui, porque o pacífico é muito diferente do passivo. Às vezes a gente só é passivo mesmo, só passivo, não é pacífico. Não resistar ao mal é o mesmo que resistir de outra maneira, resistir de outro modo, entrega a outra face. Jesus não pede submissão, mas maior consciência. Lembra lá, o inteligível tem que chegar para o mundo sensível. É preciso encarnar o que a gente já sabe em pensamento. Ele não manda aceitar o mal, mas não se tornar o seu espelho, refletindo isso, né? Bateu, levou, é espelhar, é espelho do mal. Sua própria vida foi um constante enfrentamento do mal, com pureza, coragem e luz. Como diz Emmanuel, o Cristo não fugiu à dor, mas converteu em ressurreição, não combateu o ódio, mas dissolveu no amor, dobrou aqui. Gente, não vai dar tempo eu ia ler um texto do Emmanuel, mas depois eu ponho lá, porque é só ratificando isso aqui que a gente falou, através agora de uma pessoa mais gabaritada, né, que é o Emmanuel, que a gente fala, sei lá, se está certo essa ideia de resistência ao mal, não sei. Então eu vou botar o texto lá, porque vai ratificar isso aqui, tá? Estamos em conformidade. E agora a gente vai